Ser Mais de volta para dar continuidade à nossa série de adoção tardia. Olha, quem acompanha aqui o nosso programa viu que nas últimas 2 semanas nós exibimos 2 reportagens sobre adolescentes que estão na fila de espera das casas de acolhimento aguardando por uma nova família. A maioria dos casais quer adotar crianças com no máximo 3 anos de idade. Por isso, muitos jovens perdem a esperança. Mas a gente também exibiu histórias de vitória, de sucesso, com famílias que passaram por cima das dificuldades e deram uma nova chance a muitos adolescentes. Bom, gente, para falar sobre a situação dos abrigos aqui de Blumenau, de região, e também sobre o processo de adoção, eu recebo hoje aqui no programa a promotora de Justiça da Infância, Kátia, e também a Sandra, coordenadora do abrigo Nossa Casa. Sejam bem-vindas, obrigada pela participação de vocês. Sandra, já começo com você. Qual é a realidade hoje das crianças e adolescentes que estão nessa fila de espera para serem adotadas? Então, hoje nós temos no abrigo Nossa Casa 2, que é a unidade que eu coordeno, que é a Casa das Adolescentes. Nós temos 6 adolescentes acolhidas, sendo que 2 estão aptas para adoção. 2 aptas para adoção. 2 aptas para adoção. E essas meninas que estão aí, enfim, meninos que estão aí nessa fila, como é que eles se sentem nessa espera, nessa angústia de querer uma nova família? A expectativa de uma família é grande, né? Nada substitui a família. Mas mesmo assim elas são adolescentes que têm uma vida normal, elas vão à escola, elas estão inseridas no mercado de trabalho através do projeto Adolescente Aprendiz. Ah, que legal. Então nós vivemos dentro do abrigo uma realidade de prepará-las para a autonomia, né? Então elas realizam atividades fora, dança, elas vão ao teatro. Bacana. Vão ao cinema, elas têm uma vida normal, sabe? Adolescente. E assim, Sandra, a gente exibiu até, conforme eu falei, nessas 2 semanas aí, sobre a adoção tardia, e vimos a realidade, a dura realidade desses adolescentes, de forma geral, de aguardar por uma família e, normalmente, lógico, as crianças serem preferidas, né? E até aquela distinção, de cor, olho, cor do olho, enfim, tonalidade. E aí, assim, na prática, como é que é aqui na nossa região, aqui em Blumenau? Olha, a gente sabe, né, doutora, que ainda existe preferência por crianças menores, né? Essa questão da etnia, eu acho que tem avançado muito. Ah, que bom. Né? Eu acho que tem avançado. Mas ainda existe muito a se trabalhar nessa questão, né? Houve avanços, mas poderiam ter mais avanços. Eu penso que ainda a maior dificuldade é em relação à idade. A idade. Os números comprovam, né, doutora Kátia? Kátia, você tem, inclusive, até estatística aí que a gente pode até estar falando aqui para o pessoal de casa, né? Trouxe, justamente até complementando o que você colocou no começo, né? A idade da criança, ela influencia muito dentre os pretendentes à adoção. Hoje em Blumenau nós temos 212 casais habilitados para adotar. Que estão nessa fila também querendo adotar uma criança, um adolescente. Nessa fila, porque quem quer adotar uma criança obrigatoriamente precisa se cadastrar junto ao Serviço Social Forense. É feito um cadastro, eles passam por uma entrevista com o psicólogo, com o assistente social e a partir daí toda a documentação vem ao Ministério Público, o Ministério Público dá o parecer pelo cadastro, habilitação e o juiz então, a partir de todos esses documentos, habilita ou não habilita o casal pretendente à adoção. Tá, você falou que eles fazem um cadastro aonde? Onde é que faz o Serviço Social Forense. Você procura o fórum, né? E diz, olha, eu quero me inscrever para adotar. Ok. E aí, depois desse procedimento todo, habilitados à adoção, eles vão para um cadastro único chamado Cuida e ficam aguardando. Em Blumenau, nós temos 212 casais habilitados e desses 212, por exemplo, até 1 ano de idade, 23% pediu na fichinha lá até 1 ano de idade. Se nós formos para até 7 anos de idade, nós temos 0,98% dos casais inscritos. Então, aí realmente reside a grande dificuldade de colocação em família substituta dessas crianças com uma idade um pouco mais avançada. E o que acontece com essas crianças que não são adotadas? Elas permanecem no abrigo. E por isso, há uns 2 anos atrás, surgiu, né, Sandra, a campanha Laços de Amor. Justamente para chamar a atenção da comunidade que a adoção é um ato de amor. Independentemente da idade da criança que você adota, você está praticando um gesto de amor. Sem dúvida. E aí nós começamos a trabalhar também, até vislumbrando uma eventual não adoção, na autonomia dessas adolescentes. Como a Sandra falou, hoje a nossa Casa 2 tem 4 adolescentes, né?
6 hoje e 2 aptas à adoção. Para daqui a pouco elas fazerem a sua família, né? Exatamente. Então se trabalha na profissionalização, no estudo, na autonomia, porque se eventualmente elas não forem adotadas, elas estão prontas para a vida, né? Que legal. Com apoio. A ABAN também tem, né? Só Verdade. complementando, porque além do abrigo Nossa Casa 1 e 2, que é separado por faixa etária, nós temos a ABAN, que tem o acolhimento institucional e mais 2 casas lares. Hoje, então, nas casas lares, a ABAN tem aproximadamente, acho que 12 adolescentes. E aí, assim, os pais, eles vão no abrigo para verem as crianças? Como é que funciona daí esse processo? Os pretendentes à adoção... Exato, os pretendentes. Na verdade, primeiro eles passam, assim que a criança está apta à adoção, né? As assistentes sociais forenses buscam dentre os cadastros aquele casal que mais se aperfeiçoa, se a figura próxima àquilo que a criança é. E aí começa uma aproximação. Mas primeiro com entrevistas, não tem visita em abrigo para escolher, por exemplo. Né? Então. Isso a gente não faz. Que bom. Até em respeito Sem às dúvida. crianças e adolescentes que estão acolhidas. Né? Então é procurado o casal, aquele perfil que mais se adequaria à situação da criança e adolescente, e é feita uma aproximação com o apoio da equipe do abrigo. E a demora ainda é grande? Tem dado uma média de 5 a 6 anos para a adoção. Ai, que pena. Só que é importante que a gente frise que essa demora nos angustia bastante, mas o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente determina que nós devamos, como profissionais da área do direito da infância, tentar de todas as formas a reconstituição dos vínculos familiares. Então, antes da criança ser colocada em família substituta, nós precisamos procurar a família extensa, que é tio, tia, avó, avô, né? Que é esse ambiente familiar da criança, para tentar mantê-la na família. Esgotadas todas essas tentativas, é que nós partimos para a família substituta através da adoção. Por isso demora. Por isso a demora, né? Justificado, enfim. Mas e aquele lance, assim, das crianças que são tiradas de suas famílias por, enfim, pais alcoólatras, não terem condições? Como isso funciona? De que forma se procede essa situação? Bom, havendo uma situação de negligência, maus tratos, violência, constatado pelo Conselho Tutelar ou por alguma entidade governamental, no caso a CEMUDES hoje, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, através das suas secretarias e seus programas, isso é levado ao Ministério Público, que averigua a necessidade ou não de aplicação de uma medida protetiva de acolhimento. Durante o acolhimento, os programas tentam a reconstituição dos vínculos familiares. E não havendo essa possibilidade, cabe ao programa de acolhimento trazer ao Ministério Público uma informação. Olha, não deu, quebrou. Não tem como reconstituir os vínculos. A partir daí, então, nós ajuizamos uma ação de destituição do poder familiar. Mas assim, para saber que aquela família está se encontrando justamente um caso de negligência, um vizinho, um conhecido pode fazer a denúncia? Pode fazer diretamente ao Ministério Público, pode fazer ao Conselho Tutelar, pode fazer um Disque 100, simplesmente pega o telefone e liga 100 e essa denúncia é anônima, certo? E fazer a denúncia. Qualquer suspeita de violência ou maus tratos pode ser denunciado pelo Disque 100. Cabe a nós vermos se essa suspeita é verdadeira ou não. Perfeito. Sandra, as adolescentes aí que a gente estava falando ali de adoção tardia, como é que está a esperança delas que estão nessa fila aí de adoção? Mas como nós colocamos, né? Elas também estão preparadas para a autonomia, né? Então elas têm preocupações, além de terem uma família, elas têm a preocupação, de repente, com a possibilidade de fazer uma faculdade, com a possibilidade de se manterem quando saem do abrigo, de terem o seu cantinho, de alugarem um apartamento. Aquela ideia de querer logo uma família talvez vai saindo um pouquinho de lado para ter autonomia. Sim. Com a idade avançando, elas começam a perceber que cada vez fica mais difícil, né? Elas têm essa clareza. Você citou ali das adolescentes que tem hoje, desculpa, repete a idade das meninas. Nós temos adolescentes de 13 a 18 anos. Hoje na casa 13 a 17, né? Com 18 anos elas saem. Sendo que 2 estão aptas para adoção. E você lembra de algum caso recente de uma adolescente de mais idade, tipo, vai lá, com perto dos 17 anos ter sido adotada? Sim, já tivemos casos de adoções com êxito, tivemos casos de meninas de 12, 11 anos
Famílias felizes hoje? Sim, graças a Deus, todas. Existe chance, existe a possibilidade, eu sempre digo, né, a adoção é uma estrada de duas vias, né? A gente dá amor, a gente recebe, mas tem as suas dificuldades, mas tem muita chance de dar certo. O que não se pode esquecer é que uma adoção tardia traz uma história de vida, né? Então, quem vai adotar uma criança com uma idade mais avançada tem que ter ciência de que ela não vem como nós sonhamos. Os biológicos também não vêm, né? Sim, lógico. Então, nós temos que, Muito não bem podemos colocado, esquecer que uma criança, ela tem a sua história. Vai trazer a sua história, vai trazer suas dificuldades, vai trazer coisas boas e coisas não tão boas. Mas como a adoção é um ato de amor, assim como a maternidade, né? Nós temos que ter essa consciência, nem que o casal conte com a ajuda de profissionais da área, para tocar essa vida adiante e realmente ser um pai e uma mãe para essa criança. Coisa boa, gente. Bom, futuros papais aí que estão na fila da adoção ou que querem adotar uma criança, a gente já colocou os números aí, viu? Tem muita criança e muito adolescente menina e menino que estão esperando para serem adotados, né? Gente, obrigada, tá? Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no nosso programa. Sandra, Kátia, obrigada pela participação, tá?